Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com o presidente liquidante da cooperativa Langiru, Paulo Roberto Birk. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, JD. Sempre é um prazer poder estar conversando com você. E um bom dia especial aí, Gustavo, Luiz da Otávio, que está acompanhando também. E, em especial, todos os nossos associados da cooperativa Langiru. Aproveitando também, desde já um bom dia ao superintendente administrativo, comercial e financeiro, Gustavo Marques, e também o coordenador jurídico, Luiz Otávio da Loma. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jonatas. Bom dia aos nossos ouvintes da Tirol, em especial aos associados da cooperativa Langiru. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Tirol. Muito bem. Hoje a intenção dessa conversa é a gente poder trazer um pouquinho mais sobre a cooperativa Langiru, trazer um pouquinho do exercício que foi realizado agora em 2024, as perspectivas para 2025. Eu acho que, Paulo, você podia começar falando para a gente, também para os ouvintes, um pouquinho de como foi esse ano de 2024 e como é que está o andamento da cooperativa. Importante ter esse espaço para que a gente possa trazer mais informações sobre a nossa cooperativa Langiru. A gente sabe que 2023 foi um ano muito difícil para a cooperativa, né? A gente teve que fazer um trabalho, tomar algumas decisões duras, né? Mas para que a gente pudesse, já 2024, e estamos muito felizes por poder trazer para o nosso associado, trazer para a comunidade regional, né? Principalmente aqui, Teutônia, os municípios que tem unidades da cooperativa Langiru ativas, né? O nosso, em Westfália, o nosso frigorífico, em Estrela, a nossa fábrica de ração, Bom Retiro, a nossa UPL, né? A própria Teutônia, então, toda a parte do laticínios, né? Agrocenters, e dizer para a comunidade que a Langiru ela está hoje estabilizada, né? Ela vai fechar o exercício de 2024 com um resultado positivo. Isso é importante para a cooperativa, né? As atividades elas estão acontecendo, né? Nós temos boas informações para trazer também para os associados, tanto da avicultura, né? No qual a gente agora, dia 29 de janeiro, vai estar reunindo os produtores do segmento de aves, trazer informações importantes. A Langiru vai aumentar alojamentos, aumentar as aves próprias, né? No dia 5 de fevereiro, a gente vai ter uma importante reunião com o setor lácteo, onde que a gente vai também trazer para todos os produtores de leite, né, novidades, né, tanto em tabela de preço, né, faixas, ajuste nas faixas, muito sempre buscando melhorar também essa remuneração para produtores. E, claro, eu acho que agora o destaque principal é a captação de grãos. A cooperativa Langiru lançou semana passada o seu programa para essa safra 2024-2025, onde que o produtor que está vendendo milho para a cooperativa Langiru, a gente está fazendo pagamento em 48 horas, é praticamente à vista, pagamento à vista do milho, né? Então, os produtores estão trazendo milho, né? Estão já recebendo os pagamentos. Então, é uma forma da gente também trazer essas notícias para a nossa comunidade, principalmente para o nosso associado, que são informações importantes, né, que mostra essa retomada da cooperativa, essa credibilidade, essa busca, de novo, pela credibilidade, a confiança dos nossos associados, e assim a cooperativa Langiru, ativa, forte, ela, com o passar dos anos, e isso é importante a gente sempre trazer, o passivo, ele é grande, sim, mas ele não vai se resolver em 1, 2 anos, né? Isso nós vamos precisar tempo para negociar com credores, principalmente os agentes financeiros, né, aqueles credores que têm as garantias dos ativos, do patrimônio da cooperativa,
Ou seja, isso tudo é um processo, muitas vezes, a gente tem uma percepção fora de que tudo tinha que ser mais rápido, né? O próprio Gustavo vai trazer daqui um pouco informações sobre a questão do frigorífico de Poço das Antas, a quanto que isso anda, e são negociações muitas vezes mais complexas, demoradas, né? Depende muitas vezes lá do que tem a garantia, ele tem que concordar também, ou seja, não é mais só a cooperativa botar o bem à venda e vender. Agora tu tem um credor que tem essa garantia, tudo já fica mais complexo, tu já tem que conversar com o outro lado também. Então, para trazer para a nossa comunidade, né, que a cooperativa Languiru, ela está em um bom momento, ela está com um fluxo de caixa hoje que ela está conseguindo honrar os seus compromissos, né? Nós não estamos atrasando pagamentos dos nossos cooperados que estão vendendo os lotes de frango, vendendo o seu leite, vendendo o seu grão. Então, acho que são informações importantes e também já trazer para os nossos associados, dia 15 de março, ainda na primeira quinzena de março, nós estaremos realizando a nossa assembleia, né, de prestação de contas, trazendo todos esses números, né, uma apresentação bem clara, bem transparente, num sábado, mais tranquilo para também o nosso associado. Então, é o dia que ele também já se programa para também relaxar um pouco mais, né, não está tão atarefado. Então, a gente programou para um sábado de manhã a nossa assembleia, dia 15 de março, que a gente vai poder trazer, sim, para os nossos associados, né, e também para a imprensa, e aqui já deixar o convite, né, para que estejam presentes, para que a gente possa trazer todas essas informações positivas da cooperativa Languiru. A gente sabe que esse processo, ele dá para dizer que é um dia de cada vez, né, Paulo? Tem que ser resolvido dia após o outro, né? Mas a gente percebe essa questão do empenho de vocês, principalmente na questão do leite, com essa parceria que foi feita com a Lactalis, agora com essa questão do frigorífico de Aves de Westfália, que está funcionando a todo vapor, né? Importante, JD, trazer muitos associados, pessoas, às vezes, que não participam tanto, eles não têm esta informação. A parceria com a Lactalis, ela é uma parceria de muitos anos, né? Então, até 2027, a gente está com esse primeiro contrato que foi feito, que a gente herdou ainda da gestão anterior. Claro que a gente lapidou ele muito, já melhorou o contrato, né? Então essa parceria ela está ficando cada vez melhor. Então é um contrato que vai até 2027, né? Que dá esta garantia do pagamento, né, em dia do nosso associado, né? A parceria com JBS Seara, JBS no abate de aves, ela vai até 2028. Nós conseguimos em novembro ainda de 2024, estender por 3 anos essa parceria no abate. Para você ter ideia, hoje, o frigorífico está abatendo 98,5% da sua capacidade. Ou seja, o frigorífico ele tem uma capacidade para abater 155 mil aves ao dia. Nós estamos abatendo em torno de 153 mil aves ao dia, 2 sábados por mês, para que a gente consiga abater o volume de aves que estão chegando, né, tanto nossas aves da Languiru e também a prestação de serviços para a JBS. Então, isso também é segurança, é geração de receita, é geração de faturamento, e isso tudo ajuda a melhorar o resultado da cooperativa, porque a cooperativa ela tem ativos grandes, né? Tu pega o frigorífico, tu pega a própria fábrica de rações aqui em Estrela, e importante a gente fazer sempre esse destaque também. A fábrica de rações hoje, nós temos parcerias com outras empresas, uma delas também, JBS, que agora vai estar ampliando para 11 mil toneladas a produção de ração no mês. A fábrica ela tem condição de produzir 45 mil toneladas de ração no mês. É muita ração, é uma fábrica muito grande.
agora com a campanha também de secagem de grãos, a Languiru, com a sua estrutura de secagem junto à fábrica de rações, está salvando a região, porque a unidade junto ao porto, né, que a Nutritec veio assumir, que a Languiru lá atrás iria comprar, a gente devolveu, porque não teria condição, ela está interditada, teve um problema, né, um incêndio, e hoje a Nutritec está secando todo o grão na unidade da cooperativa Languiru, assim como a Cooperagri também seca todo o grão na unidade junto com a cooperativa Languiru. Ou seja, então hoje a Languiru, ela dá para se dizer que salva a região na questão de secagem de milho, né? Porque a gente sabe que a hora da colheita, o milho ele é colhido, tirar o mais rápido da lavoura, e muitas vezes tu tem essa dificuldade. Então a gente já está projetando também a safra de soja, porque não existe mais o complexo portuário lá da Cameira, antiga Cameira, que foi tudo devastado pela enchente, e a Languiru ela vai ter um papel importante e fundamental dentro desse movimento do grão para poder atender os associados e também todos os produtores da região. Então, para ver como é importante essas estruturas grandes, a gente tem que achar parcerias, tem que fazer com que elas cheguem ao seu potencial máximo aí de produção, que isso também dilui o custo para a cooperativa. Então, isso tudo compõe este resultado já em 2024. Perfeitamente. A gente vai passar agora para outro assunto, até por causa da questão do nosso tempo, e eu acho que é importante a gente trazer essa informação, né, que aconteceu durante a semana, que a Justiça suspendeu, né, a cobrança aos associados por prejuízo e tudo mais. Eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes, também para os associados, como é que é isso, como funciona essa questão mais jurídica. Acho que o Luiz Otávio ele pode passar essa informação para a gente mais detalhada, né? Perfeito, Jonatas. Então, no final da semana passada, nós fomos intimados dessa decisão, né? Mas é importante, Jonatas, esclarecer primeiro que a cooperativa, ela não... Esta cobrança de associados, né? O que existe é a cobrança dos falecidos, né? Uhum. Por quê? E por que isso, Jonas? Isso é importante que fique claro. A lei que rege as cooperativas, 5764, de 1971, ela traz ali, num artigo, que o período para nós cobrarmos é de 12 meses após o falecimento. Então, nós temos uma imposição legal, que ela é feita, então, ao Conselho de Administração ou ao liquidante, que ele tem, então, este dever de fazer essas cobranças, né, das perdas nesse período, né? Então, não há uma possibilidade daqui a pouco de não o fazer sob pena de responsabilização, então, de quem estiver ocupando esse cargo. Bom, então, nós recebemos essa decisão, né? Estamos já cumprindo, como deve ser, né? Então, as decisões judiciais elas são feitas para serem cumpridas, né? E nós estamos no período agora de recesso, né? Recesso forense. O que é? A gente comumente aí fora chama de as férias do advogado, as férias do judiciário, né? Onde os prazos eles estão suspensos até o dia 20 de janeiro agora e começam a correr a posterior disso, né? A nossa equipe do jurídico está fazendo análise dessa decisão e vai responder ali dentro do processo, inclusive essas situações que a gente colocou aqui para ti, dos 12 meses, então, que é uma imposição legal, até sob essa pena de responsabilização, e também com a decisão, como fica, então, este artigo e a prescrição, né? Porque a gente precisa saber como agir também, já que a lei tem uma determinação e a gente tem uma decisão que diz que não o faça, né? Perfeito. Acho que é interessante, complementando essa linha, Jonatas, indicar o seguinte: as cobranças que foram feitas, esses movimentos judiciais, como o doutor Luiz Otávio comentou, foram somente nesses casos, né, em que há um prazo legal estabelecido. Nós enviamos de forma administrativa praticamente convites
para ex-associados, né, associados que se demitiram da cooperativa, que não estão mais no quadro de associados por vontade própria, enviamos convite para que eles viessem aqui conversar conosco. Né, se de alguma forma o nosso grande interesse seria que esse ex-associado retornasse para a cooperativa, para vender a sua produção para a cooperativa, fizesse esse movimento para também participar desse momento, né, desse momento de reestruturação. Isso que estava sendo realizado. Né? Então, de toda forma, nós deixamos de realizar esse movimento, ainda que ele não representasse uma cobrança sobre esses associados, aguardando, como o Dr. Luiz Otávio destacou, o avanço dessa situação após o retorno das férias do Poder Judiciário. Perfeitamente, porque até acho que é interessante a gente poder explicar essa forma mais detalhada para os ouvintes, também para quem é associado, porque a informação que chegou era que estava sendo cobrado aos associados a dívida da cooperativa, né? Então acho que é importante a gente poder falar mais abertamente sobre essa questão. É importante isso, né, JD? A gente tem que trazer isso. A gente tem um estatuto, a cooperativa Languiru, ela tem um estatuto, né? O estatuto, uma das... para você ser associado da cooperativa, você tem que estar vendendo sua produção para a cooperativa. Senão, não tem por que ser sócio e não estar entregando produção. E isso é um detalhe importante. Isto não foi respeitado por muitos anos. E é um ponto dentro do estatuto que a gestão, né, anterior não estava respeitando. Então já é também uma questão que não estava sendo obedecido. Bom, continua lá no estatuto da cooperativa, aprovado em assembleia, né, que para ser sócio da cooperativa você precisa estar ativo, você precisa estar entregando produção, vendendo produção, não entregando. Isso também, muitas vezes, a gente faz essa relação, né? Entregar, não. É vender a produção. Tu tem que ter esse movimento de compra e venda. Tá? Então, claro, tu tem muitos associados, né? E para nós termos uma ideia, hoje, dentro da cooperativa Languiru, ela conta com um quadro social de 5.300 associados. Eu queria que os 5.300 associados fossem produtivos, mas mais de 3.000 associados, um pouco mais de 3.000 associados, já não entregam mais, não vendem mais produção desde 2015, 2016. Mas nunca foi feito esse movimento de que, bom, eu tenho que chamar esse associado, se ele ainda tem produção, eu quero que ele volte para a cooperativa com a sua produção, ou eu tenho que fazer os movimentos que também o estatuto da cooperativa nos orienta, que é o associado ele tem a livre admissão e demissão, ou seja, ele pode sair da cooperativa quando ele bem entender. Claro que nós tivemos 2 exercícios, 2022 e 2023, onde houveram perdas, e o que diz a lei? Foi quando há perda, né? O associado ele responde subsidiariamente. Então, se eu saio da cooperativa, eu tenho que responder por essas perdas, porque eu não faço mais parte do quadro. Agora, quando eu continuo como associado ativo na cooperativa, a lei diz o quê? Que eu posso compensar essas perdas com exercícios, né, resultados de exercícios futuros. E ele não disse, é 1, 2, 10, 20 anos. Então, como 2024 vai ter um resultado positivo, né, associados ativos, já vai reduzir a sua perda, o que ele carrega no seu CPF. Agora, o associado que deixou de vender produção, essa perda vai ficar congelada, porque ele não está mais movimentando com a cooperativa. Ou seja, ele não vai ter um mecanismo de redução dessa dívida. Então, também, eu preciso, na Assembleia, né, em março, trazer para esse associado ativo, esse associado que hoje vende sua produção para a cooperativa, de que eu estou fazendo, sim, movimentos daquele associado que não quer mais fazer parte da cooperativa. Então, para estes, a gente
mandou uma notificação extrajudicial, não é nada judiciado, né? Então, é uma forma de um convite para esse associado, ex-associado vir à cooperativa. Eu quero que ele se associe, muitos deles voltam a ser associados, estão voltando com a produção. Outros que a perda era pequena, ele disse, não, eu vou lá e quito, então eu estou livre. É uma opção também. Então, só para a gente deixar isso bem claro, eu tenho que, né, também colocar em prática o que diz o nosso estatuto, porque senão não existe estatuto, ninguém respeita uma lei, ninguém respeita o estatuto, aí vira uma bagunça. Como é que vai ser ano que vem, daqui a 10 anos, a cooperativa? Então, todo esse é um processo administrativo, eu sei que é complicado, né? Muitas vezes o pessoal não entende, né? Mas eu posso trazer com toda a segurança. Eu tenho mais de 2.000 associados que não movimentaram sua matrícula, eles não têm perdas. Eles não têm perdas, eles não têm o que pagar porque eles não movimentaram a matrícula, principalmente nos anos de 2022 e 2023, que teve a perda. Então, é um associado que, se hoje ele pedir demissão ou se ele for excluído do quadro social, ele está tranquilo, porque ele não tem nada a pagar para a cooperativa. Então, são movimentos que a gente vai intensificar, sim, posteriormente, mas que a gente tem que trazer sempre essa transparência. São coisas que nunca foram ditas dentro da cooperativa, né? Então, a gente está trazendo, e isso muitas vezes gera esse impacto, mas nunca é para prejudicar o associado, isso tem que ficar bem claro, né? É para que a gente possa, sim, proteger o associado ali na frente e poder resolver as situações também. Eu tenho uma pergunta aqui no nosso WhatsApp de um ouvinte, ele está perguntando se existe somente essa modalidade associado de ter que vender ou produzir em favor da cooperativa. Como é que funciona isso, Paulo? Exatamente. A cooperativa Languiru, dentro do seu estatuto, a modalidade é para tu ser associado da cooperativa, tu precisa vender produção. Ou é leite, ou é frango, ou é grão. Então, a gente fez uma alteração estatutária ano passado ainda, porque nós temos o produtor de suínos. Olha só, para não prejudicar o produtor de suínos, porque a Languiru não tem mais o segmento de suínos. Uhum. O que nós fizemos? O produtor ele pode se associar como grão, né? Onde que ele teria que vender 100 sacos de grão no ano, para continuar sendo um associado ativo, poder vir na assembleia, poder se beneficiar, né, ali na frente dos resultados, ou seja, então a gente também fez o produtor de aves, que a gente não consegue atender todo mundo. Agora, produção de leite, a gente tem capacidade para absorver, então o produtor de leite ele não pode se enquadrar, eu tenho produção de leite, mas não quero vender meu leite para Languiru, eu quero me associar no grão. Não, daí não. Agora, o produtor de suíno, o produtor de frango, que a gente não consegue alojar em todos, esses então teriam um mecanismo de se associar, né, para que a gente com o tempo também consiga baixar essa dívida com credores, com deságio e tudo mais, e eles poderem se beneficiar. Agora, se não tiver esse movimento de compra e venda, essa relação com a cooperativa, tu é um associado inativo, ou seja, perante o estatuto, eu teria que excluí-lo, né, do quadro social, porque ele não é um associado ativo. Ele não está ajudando a cooperativa a gerar receita. Então, esse é um dos critérios, sim, que está no estatuto, e isso não foi mudado, isso é do estatuto lá de trás, desde a origem da cooperativa, que para ser associado da cooperativa, você precisa vender alguma produção da sua propriedade. Este é um critério, claro, para ser sócio da cooperativa Languiru. Aproveitando essa questão da linha de suínos, e agora entramos nessa questão também do frigorífico de Poço das Antas, que é uma planta gigante, né, que tá lá tendo suas manutenções aí sendo feitas pela cooperativa, mas não está produzindo. E agora, então, está chegando a etapa de fazer a questão do leilão. Como é que está funcionando isso? Eu acho que o Gustavo pode falar para a gente sobre essa questão. Exatamente, Jonatas. O que nós estamos trabalhando, né? E acho que nós já falamos isso em diversas oportunidades e eu não vou cansar de insistir nesse ponto. Esse assunto é um assunto que é uma prioridade para nós aqui na Cooperativa Languiru. Nós temos interesse em resolver ele. Lá em 2023, a partir do momento que o frigorífico deixou de abater suínos, desde antes desse momento a gente já está buscando
uma alternativa, né, para que ele não fique parado. E especialmente para que toda a integração, né, todo produtor de suíno, especialmente aqui na volta de Poço das Antas, esse produtor aqui mais próximo do frigorífico, que não está alojando ainda, para que ele volte a alojar e volte a produzir. Então, essa é uma prioridade, estamos fazendo isso desde aquele momento. Negociamos com alguns interessados ao longo desse período e não conseguimos avançar ou efetivar a venda direta por N situações, né? Nós entendemos que essa venda direta ela é possível, ela é viável. A gente trabalha ainda para eventualmente conseguir fazer uma venda direta e acelerar todo esse trâmite. Mas a gente não pode também ficar parado esperando. A gente tem que buscar outras opções, outras modalidades para que o frigorífico volte a operar e esse integrado volte a alojar. Então, desde o final de 2024, nós colocamos essa nova possibilidade de eventualmente fazermos uma ação judicial para a realização de um leilão dessa planta, né? Então, estamos com essa ação judicial já virtualmente concluída, né, para o ingresso no Poder Judiciário. Nós estamos aguardando alguns documentos que não nos foram oferecidos ainda. Então, alguns documentos de agentes vinculados ao poder público que nós precisamos de acesso à informação para que esse processo seja distribuído. Estamos pressionando para que isso aconteça o quanto antes, né? E destacando que até o dia 20 de janeiro, o Poder Judiciário também está com os prazos suspensos, né, como o doutor Luiz Otávio comentou. Uhum. Então, o período de recesso encerrou em 6 de janeiro, mas a suspensão dos prazos segue até o dia 20. Então, a gente conseguindo concluir e avançar nesse movimento ainda no mês de janeiro, a gente vai estar seguindo esse trâmite, esse espaço que nós imaginamos. Mas eu vou reiterar que nós continuamos conversando com interessados e buscando, quem sabe, efetivar a venda direta do frigorífico, né, antes mesmo de fazer esse movimento judicial de venda via leilão. Até que seria uma questão mais viável e questão de valores também, né? Porque o leilão ele acaba baixando o valor para 50%, mais ou menos nessa maneira, né? Tem uma situação assim, Jonas, que desde o início das negociações, lá em 2023, com todos os interessados que sentaram conosco para conversar, os valores que estavam sendo negociados, eles geralmente ficavam em torno de 50% a 55%. Né? Ninguém vinha com uma intenção de um valor superior a esse. Né? Daí nós podemos elencar várias situações que podem explicar isso. Uma delas é o frigorífico parado, a gente já está falando do frigorífico parado há 1 ano e meio, tu tem que voltar a movimentar essa planta, né? Tu tem que fazer... trazer essa mão de obra para fazer esse frigorífico voltar a operar, é uma série de detalhes, né, que acaba trazendo esse valor, levando ele para, nesse nosso caso aqui, nós estávamos falando em 50% a 55% da negociação. É lógico que se nós conseguirmos o mais próximo do valor de avaliação, é melhor, não só para a cooperativa Langiru e para os seus associados, mas a gente vai levar essa resposta para o credor. Porque esse recurso que vai advir dessa venda, ele vai ser direcionado, a maior parte dele, para o fundo disponível para liquidação. Para o fundo que vai reverter esse valor em pagamento para os credores que já tiverem aderido ao nosso plano. Perfeitamente. Bom, gente, nosso tempo é curto, a gente poderia falar mais sobre toda a questão Langiru, mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade, né? As portas da Tirol FM sempre estão abertas para vocês quando quiserem trazer informações. Sinto-se convidados a conversar com os nossos ouvintes, com os associados, e agradeço mais uma vez a vocês por ter tirado esse tempo e conversado com a gente, né, sobre esses 3 assuntos que é muito importante para a nossa comunidade. Importante e agradecer esse espaço que a Rádio Tirol nos oferece justamente para que a gente possa também trazer esses esclarecimentos. Eu sempre coloco, né, Paulo, a minha matrícula é uma matrícula que vende toda a sua produção para a cooperativa, compra todos os insumos que eu preciso na propriedade da cooperativa. Eu acredito que só assim a gente vai conseguir enfrentar isso, né? Então, eu sempre digo, eu sou o exemplo. Agora, eu não estou aqui para prejudicar ninguém, até porque a minha matrícula também deve das perdas. Então, todo movimento que eu faria para prejudicar alguém, né, eu estaria me prejudicando também. E não é este. E é importante o associado, a comunidade entender.
a cooperativa, ela ativa, ela tem que ficar ativa, porque enquanto que ela estiver ativa, ela estiver gerando riqueza, ela estiver gerando resultado para enfrentar esse passivo, tá? As ações, elas são contra a cooperativa, não são contra o associado. A partir do momento que não existir mais a cooperativa, aí sim, aí as ações vão ser contra associados e a gente não quer que chegue a essa fase, né? Então, sempre pensando assim, e para a cooperativa estar ativa, ela precisa o seu associado unido junto, né? Então, por isso que a gente vem trabalhando, tem que trazer sempre. Eu sei que lá fora, muitas vezes, tem muita distorção das informações, né? Mas a gente continua trabalhando seriamente, até porque, num processo de liquidação extrajudicial, se algum movimento não fosse sério, a justiça intervinha e pedia a liquidação judicial, que é o fim da cooperativa. E não é este o que está hoje no processo. Claro que o sindicato fez um pedido, né? A gente se coloca também no lugar dela, né? do movimento. Agora, a gente tem que enfrentar o passivo. Isso está aí, né? Como nós vamos fazer isso? Enfrentando, negociando, cedendo com o credor, e assim a gente vai, com o passar dos anos, resolvendo a situação da cooperativa. Perfeitamente. Obrigado mais uma vez, gente. Um ótimo dia, um bom final de semana. Obrigado, Jonathan. Um ótimo dia também, um bom fim de semana. Obrigado a todos.